Olá, galera, loucos por varejo. Estamos aqui por mais um episódio importante, iniciando aí a nossa rotina, nossa trajetória, falando de um assunto muito importante. Muitas vezes as pessoas não entendem o porquê, mas a gente sabe que o varejo é importante nas vidas das pessoas, na vida da sociedade, da comunidade, na economia. E tô aqui, eu, Edson, mais uma vez, junto com o Cleiton. Olá, Cleiton. Tudo bom? Lembrando sempre que eu sou um convidado, eu não estarei com esse rostinho bonito aqui toda vez, tá certo? Eu tô substituindo uma pessoa que a gente tem um sonho de trazer ela aqui, mas ela, novamente falando, ela tá resolvendo questões pessoais, mas logo vai estar aqui, aí vocês não vão ter mais o problema de ficar olhando a minha cara, tá bom? Aí eu vou poupá-los dessa visão. Mas é importante que você vai estar junto com a gente nos bastidores também, Nos né, Cleiton? bastidores, Acompanhando, é. ajudando aí em toda essa parte de produção, tudo isso, Sim. né? O espetáculo acontece na frente das câmeras, mas por trás o grande montagem disso tudo, né? A importância disso tudo também. Acho que até é importante, antes da gente começar a entrar profundamente aqui nos assuntos, é isso, né? Porque a gente tem um nosso desafio de trabalho, mas a gente faz com prazer, apesar de saber que chega alguns minutos aí de vídeo, mas tem um trabalho muito grande por trás, né, Cleiton? A gente tem hoje, por exemplo, na técnica ali, fazendo os cortes de vídeo, a Luana, né? Então isso é muito bacana. Imagina, ela é do editorial e de repente está aqui dando uma força porque a gente está com uma equipe reduzida devido às férias. Tem o pessoal da edição, o pessoal do marketing. É muito importante, gente, porque eu pego muito no pé nessa questão, porque para o artista chegar lá, até o cara que serviu o cafezinho é importante. Com certeza. Porque ele não precisa se preocupar com isso para poder assinar o contrato. Então, é mega, mega, mega importante todo mundo que trabalha na área de produção, o quanto eles se desdobraram quando o artista chegou lá. Por isso que eu odeio quando o artista dá petit, quando algo técnico deu errado. Algo técnico deu errado porque o equipamento é falho. Não é que a pessoa é falha, o equipamento é falho. A pessoa ser falha, a gente consegue identificar antes do espetáculo acontecer. Isso aí. Agora, o problema é quando o equipamento falha, e pode falhar, são correntes elétricas, é problema de TI, problema de software. Quando falha, a pessoa ser agressiva com outro ser humano ali, que tá ali só pra fazer que ela brilhe, eu acho isso bem escroto, sabe? Sim. É. É importante, eu sei que é um tema importante que a gente trazer, porque isso é uma preparação, né? E saber que realmente existem pessoas por trás envolvidas, que os equipamentos falham e que nem sempre é o próprio ser humano. E isso, inclusive, já fica aí de aviso para os nossos espectadores. A gente já tá pedindo desculpa, né? Já vamos entrar já confessando algumas coisas, né? Acho que o nosso podcast é isso, né? Ele é uma forma transparente, muito suave, tranquila de a gente conversar e bate-papo mesmo. Mas saber que pode acontecer pra frente em alguns episódios, alguns probleminhas técnicos, algumas coisas, e já vamos pedir um pouquinho de paciência aí, de entendimento de todo mundo, mas que por trás a gente está trabalhando forte para que isso possa ser mitigado, mas também conscientes que pode acontecer. Pode acontecer. É isso aí. E é dessa forma que a gente trouxe esse tema, eu vou adiantar o tema aqui, tá, Edson? Apesar que você que é o entrevistador. Vamos lá. Que é o tema das ramificações do varejo, que eu aprendi agora, e é engraçado, né? É algo tão do nosso dia a dia, é tão corriqueiro, que quando a gente vai olhar profundamente, você fala assim, gente, isso é pensado, né? Isso é calculado, isso é feito. Sim. Então fala aí pro público qual é o Legal. tema. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos avançando aí. Hoje o nosso propósito aqui é conversar um pouco como que o varejo, né, se divide. Nos episódios anteriores a gente trouxe um pouco de história de varejo mesmo, né? Sim. Como eram as práticas e os costumes de compra. E nesse episódio nós vamos quebrar em dois caminhos aqui, que é como o varejo se divide, né? E realmente como isso impacta o nosso dia a dia como consumidores. Sim. Então, para a gente começar, Cleiton, acho que é importante a gente trazer um pouco de visão sobre essa divisão de varejo. Muitas vezes o pessoal pensa que o varejo é algo muito limitado a uma compra específica de um produto, né? Então, varejo é tudo aquilo que eu vendo e alguma pessoa compra, isso acaba sendo uma prática de varejo, né? E o mais importante é a gente começar do começo, né? Como que isso começa, né? A gente tem toda a parte de cadeia produtiva, né? A gente fala aí das grandes fazendas, dos grandes produtores, eles produzem algo, alguma matéria é gerada ali, seja de plantio, seja de criação de gado, seja de extração.
para que a gente consiga levar isso para dentro de uma indústria, industrializar isso, para que isso seja realmente colocado num padrão de produto que as pessoas possam ter utilidade e consumir isso de forma mais prática, né? Porque antigamente, como a gente falou no episódio anterior, o leite era vendido, o cara passava com a carretinha, né? Com a carroça, né? Sim. E aí você falava, eu quero 1 litro, quero 2 litros. Eu vendi muito pão de rua, sabia? Eu vendi muito pão de rua. Até falei ontem para um dos meus sócios aqui, falei assim, eu brinquei muito em caixa de papelão, porque meu pai, foi a prática que a gente aprendeu, o primeiro trabalho que eu tive foi com meu pai, ele era padeiro, ele meio que alugava um espaço para fazer pão, colocava na Kombi os pães e vendia na rua. Então, meus primeiros grandes instrumentos lúdicos, brinquedos lúdicos, foram caixas de papelão, porque meu pai carregava aquilo. E quando a caixa não tinha mais utilidade, eu pegava e aquilo virava de tudo, desde espaçonave até a minha casinha. E você sabe, quando eu era pequeno também, eu me amarrava aí, às vezes, num local lá perto da minha casa. O artista, que era um artista, né? E era um varejista, ele vendia um produto, ele pegava as antigas latas de óleo de cozinha, as latas de óleo de soja, e construía carrinhos, construía caminhões, ônibus de lata. Sim. Né? E eu me amarrava naquilo, fazia rodinha de madeira, era o sonho de consumo, era ter aquilo. É interessante você falar isso, porque você citou, é lógico que a gente sempre pensa grande, você citou a industrialização dos produtos, mas o varejista também é aquele pequeno artesão também, que precisa dessa matéria-prima, né? Que precisa da extração dessa matéria-prima ou da produção dessa matéria-prima para realizar o seu artefato para poder estar no varejo e comercializar, né? Comercializar. E é muito essa cadeia, né? Então a gente tem toda essa fase de preparação do produto de matéria-prima, a gente passa por dentro das grandes indústrias para preparar, aí ela é levada para um centro de distribuição ou um centro logístico, né? Para que isso chegue ao supermercado, isso chegue às lojas, para que daí sim nós, consumidores, possamos ir lá e comprar. Então existe toda uma cadeia por trás de tudo isso para que a gente realmente consiga ter um produto em tempo rápido, com qualidade. Tem toda a questão de prazos de validade, tem todo um cuidado que precisa ter para que isso chegue para nós, né? Apesar de a gente viver num universo muito industrializado, né, a gente sabe que a indústria precisa de uma matéria-prima, né? Então é super valorizado também o trabalho de quem gera essa matéria. Gera matéria-prima. Né? Então... E dessa forma, assim, quando a gente fala em distribuição de varejo, eu confesso que, como a gente tinha conversado antes, então eu vou fazer uma cara de, nossa, de novo, eu penso só no supermercado. Né? Eu penso só nas prateleiras do supermercado. Mas você falou que vai além disso, né? O varejista está além disso. Isso. Porque na verdade o varejo, a gente tem hoje diversos canais de varejo, né? Então a gente tem hoje o varejo dos supermercados, né? A gente tem os varejos que a gente fala que são varejos de conveniência, que são farmácias, lojas, produtos específicos, né? Produto de saúde, por exemplo, né? A gente tem toda a questão de moda, né? Toda a questão têxtil, vestuário, né? A gente tem toda a questão de eletrônicos. A gente tem as lojas de departamento hoje, que a gente sabe também que estão pulverizando um pouco mais e saindo um pouco mais só da questão vestuário, levando outros produtos como produtos de beleza. Então, assim, o varejo, ele realmente é mais amplo do que a gente imagina, porque realmente quando fala em varejo, por ter as grandes marcas envolvidas, que são as marcas ligadas a supermercados, a gente tem essa visão de que varejo se limita a supermercado, né? Então ela abre um pouco mais esse leque. De uma certa forma, é o que eu penso, né? Eu sou da geração do supermercado, né? Quando eu saí do Ceará pra cá, e tinha as vendinhas de casa, mas eu sou da geração do supermercado e tinha o famoso... E o primeiro grande supermercado que eu topei na minha vida foi o Jumbo, que depois virou Grupo Pão de Açúcar. E eu adorava aquele símbolo do elefantinho segurando o guarda-chuva. E eu tenho uma particularidade muito grande com o Jumbo, porque o meu tio, que ele é pintor, né? Ele adorava pintar quadro, ele era letrista também. Ele fazia as artes nos aviões da VASP, da Varig, eu não vou lembrar qual. Legal. E ele, para ganhar uma extrinha, fazia letreiros. E ele foi o primeiro grande contratado do Jumbo na região do Jabaquara, aqui em São Paulo, para fazer essa arte, né? Fazer os letreiros, fazer coisa... Sim. E é um trabalho artístico, um trabalho artístico. Então, de uma certa forma, por que eu tô falando isso? Porque foi o primeiro contato que eu tive de um lugar que realmente estava muito dividido. Eu lembro exatamente quando eu era jovem, saí de um mercadinho de vila para um lugar desse, eu levei um impacto. E é muito legal porque o nosso símbolo são esses letreiros que eu cresci vendo meu tio fazendo. Então, agora virou uma coisa meio cult, mas é bem afetivo, né? Isso. Né? Que tem até um canal que é muito legal, que é o Chora Photoshop, que vocês puderem assistir, que ele valoriza muito esse tipo de arte, né? Vamos ver esse aqui do Dell.
tá aí com a faixa vinílica amarela, uma caneta Poster Pen, você vê que ele dá umas chuchadas ali do lado de fora pra tinta descer legal. O bico da caneta escorrega legal, bucho, cartaz do bucho. Minha Nossa Senhora, vambora. Vai colocar o que? O tipo do bucho aí embaixo? Acho que sim, né? Bovino. É legal porque o varejo envolve os artistas, né? É. Olha a profundidade, olha o tamanho da amplitude que é o varejo, né? Sim, mas eu lembro que a gente ia pra comprar comida. Uhum. Aí, o primeiro impacto foi quando a farmácia esteve ali dentro. Legal. É um choque, na verdade, É né? um choque. Como assim uma farmácia dentro do supermercado? Dentro né? do supermercado, dentro do supermercado. Como é que essa relação de divisão hoje em dia, né? Como que a gente encara essa divisão? Sim. Isso é alguma das estratégias hoje que muitos varejistas a gente vem observando também, que é realmente, a gente fala que é one-stop shop. Que é, a gente tem um ponto de shopping, onde a gente tenha vários tipos de coisa ali dentro, né? Eles entenderam que o hábito de compra não é somente a compra de um produto, é uma experiência que o consumidor tem que ter, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão a algumas lojas, a gente pega algumas redes de supermercados grandes que tem hoje farmácia, você tem uma loja de sapato, você tem uma loja de cosmético, você tem lojas ali dentro que são varejos também, dentro do supermercado, por quê? Porque te dá uma experiência melhor, uma comodidade melhor, né? E aí vai entrar muito no segundo bloco que a gente vai entrar, que é realmente isso, que é essa experiência de compra, como que isso impacta a vida das pessoas, porque é muito mais prático hoje você ir a um supermercado, a um hipermercado, por exemplo, onde você faça toda a tua logística de dia, até porque a gente vive num mundo muito corrido, né? Então é muito mais fácil eu ir num ponto só, onde eu posso fazer as compras de supermercados, eu já posso aproveitar comprar um remedinho na farmácia, já posso aproveitar comprar um sapatinho, posso comprar uma maquiagem, posso ter um salão de beleza, né? Tem alguns que tem salão de beleza dentro do... E salão de beleza, o serviço, até pegando o gancho, o serviço também é uma linha de varejo também. Você está prestando algo ao consumidor. Essa é a grande sacada, que é realmente dar essa comodidade para o consumidor nesse dia a dia corrido aí que a gente tem, né? Que bacana. E tem uma coisa também em relação a essa divisão, porque tem isso, né? De repente o supermercado começou a vender pneu. E eu não sou um cara que entende muito bem de carro, mas eu já tive que comprar pneu. E eu não me sinto seguro de comprar pneu na gôndola do supermercado. Eu não me sinto. Sim. Eu posso ter um modelo, a marca, não sei o quê, mas eu não me sinto. Parece que eu tô fazendo algo muito errado. Eu vou comprometer a funcionalidade do meu automóvel. Eu não tenho carro, mas na época tinha isso. Aí eu lembro também quando a prateleira do automóvel que tava lá em cima, eu penso no supermercado nessa coisa de andares, tava lá em cima e de repente desce lá pra baixo. Aí agora a gente tem também um lugar de troca de pneu e o cara pode me aconselhar qual pneu vai. Isso. Então, não é mais também... Lembra, a gente no primeiro episódio falou que um cara teve uma ideia de a pessoa próprio gerir as suas compras dentro do supermercado e criou a ideia do mercado, na realidade. Não é supermercado, criou a ideia do varejista do mercado. Os grandes supermercados têm dado um passo atrás também, né? Que é trazer esse especialista que nos oriente. Sim, mais uma vez converge para a questão do hábito de consumo e para facilitar a vida do consumidor, né? Eu sei que é um pouco diferente isso, né? Ter um pneu... Peraí, eu tô indo comprar arroz e tem um pneu aqui. Tem um pneu lá. Tem um pneu. O primeiro ponto que facilita isso também é as questões das grandes parcerias, né? A gente depois vai entrar em um tema muito importante, que são essas parcerias estratégicas, como a gente teve recentemente a parceria entre Casas Bahia e Mercado Livre, né? Então, é interessante o porquê disso, né? Casas Bahia e Mercado Livre? Casas aí, Mercado Livre, né? Fizeram uma parceria aí. Agora é recente? Recente. É um assunto bem recente, mas muito estratégico, né? Muito estratégico por isso. E quando você tem boas parcerias, o atacadista, o supermercado, por comprar em atacado, em grande quantidade, você consegue ter preços mais competitivos e você consegue repassar um preço melhor para o consumidor. Sim. É diferente de uma pessoa que tem uma loja de auto center, por exemplo, em que ela compra um lote limitado de produtos e acaba tendo um preço menos competitivo. Então, quando você vai para uma grande rede, é diferente de você pegar uma rede que tem 300 lojas no Brasil, que vai fazer uma compra muito maior de produtos. Então, você acaba tendo um preço melhor, uma margem mais tranquila pela volumetria, e isso você consegue repassar ao consumidor. Então, isso levou para dentro das lojas de supermercados essa estratégia de levar produtos agregados, extra produtos alimentícios. Então, você sai com um pneu e um pacote de arroz dentro do supermercado hoje, né? Então, você já sabe que vai comer e vai ter o carro aí com segurança. E vai muito também dessa questão dessas parcerias, é o apoio das lojas, por exemplo, conveniadas. Eu acho que você teve essa experiência com relação ao pneu, que é o cara tem um especialista em pneu ali te ajudando a escolher o melhor pneu para o seu carro, né? Ao mesmo tempo, ele também tem indicação, claro que é um jogo
de parceria, onde ele te indica um melhor lugar para você fazer a aplicação daqueles novos pneus, trocar aqueles pneus, porque você já faz uma revisão no seu carro, você já consegue fazer além de comprar o próprio pneu, né? Então, mas isso vai muito também dessa estratégia que é realmente dar essa comodidade. Porque você imagina que você tinha que sair do mercado, o mercado demora, né? Aí você fala, poxa, ainda tem que passar para olhar pneu, vou ter que cotar em várias lojas de pneu, sendo que eu estou ali na comodidade do mercado já fazer isso, né? Quando você fala de divisão, assim, de propriedade em relação ao espaço, né? O espaço físico do varejo, você falou que tem várias divisões, você tem a farmácia, você tem a moda, você tem isso. Me lembra muito, eu vi nessa série, uma série muito boa, inclusive, eu indico, chamado Mad Men, que eles trabalham muito com as lojas de departamento, que eram muito sucesso na década de 50, 60, e a coisa cresceu, expandiu. A gente tem o exemplo aqui, acho que é o maior exemplo da gente era o Mapping. Mapping. E Lojas Mapping. Mapping, né? Eu era criança, eu lembro da musiquinha, venha correndo Mapping, chegou a hora Mapping, a liquidação. Mapping, venha correndo Mapping, chegou a hora Mapping, a liquidação. E era uma grande loja de departamento, né? E essas lojas antigamente se dividiam assim também? Era uma loja de eletrodoméstico, de pneu, tinha alimento? Como que era? Elas eram lojas um pouco menos... Fingindo que eu não conhecia, que eu sou jovem. Elas, na verdade, talvez o mix de produto fosse menor, né? Elas tivessem um pouco mais... Focavam um pouco mais no têxtil, um pouco mais nessa questão de produtos de consumo de vestuário, né? Elas não tinham essa grande pegada, como virou depois a Americanas. A Americanas, ela acabou disseminando um pouco mais para isso, mas elas não tinham muito esse hábito, eram mais nichadas por tipo de produto, né? Mas isso veio, a própria necessidade do consumidor, a exigência do consumidor, fez com que essas lojas de departamentos abrissem um pouco mais esse leque de distribuição de mix de produto. A gente tem um exemplo aí, por exemplo, as lojas Riachuelo, C&As, estou falando de marcas aqui, porque são marcas já conceituadas e tudo, que são grandes lojas de departamento, que realmente é isso, né? Eles tinham uma pegada muito têxtil e passaram a ter uma pegada mais também de outros tipos de produto, tanto que você encontra produtos eletrônicos e cosméticos dentro de uma loja de departamento hoje. É verdade. Né? Você vai lá, você encontra, inclusive, celulares, você encontra outros artigos extra produtos têxteis, né? Então, era menor o mix, agora ele ampliou mais pela necessidade e exigência do consumidor. Tem uma coisa engraçada, né? Eu tive recentemente a trabalho com os 3 elementos, por isso que eu estou com a camiseta. Eu tive lá, e foi muito engraçado, porque lá tem o bazar, né? O mercadão deles, né? Que me pareceu muito parecido com a 25 de março, assim. Todas as lojas vendem a mesma coisa, né? E é engraçado que a gente quer algo diferente que não seja culturalmente para trazer desse país, para ter uma lembrança desse país, até para mostrar para os amigos, né? A relação de produtos culturais, né? E é muito difícil porque é todas a mesma coisa. E a sensação que eu tenho que, assim, não que as coisas não sejam da região, do local, né? Vestidos lindos que eu me arrependo de ter comprado mais, os panos, né? Mas a sensação que eu tenho, a mesma sensação que eu tenho na 25 de março é a mesma sensação que eu tenho na Santa Efigênia. É a mesma loja vendendo a mesma coisa. Qual é a loja que eu tenho que entrar para ter um bom preço e uma boa qualidade? Porque essa indecisão que sempre me deixa me pegado. Aí eu acabo caindo sempre na lábia da pessoa mais simpática. Acontece e eu sempre me ferro. Eu sempre me ferro. Eu sempre me ferro. E eu acho que essas lojas, essa divisão de varejo, ajuda a gente um pouco a saber, assim, tá tudo aqui, na verdade, a escolha vai muito da sua necessidade, né? Sim, sim. Até a gente pega esses mercados abertos, assim, que a gente fala, né? Por exemplo, 25 de março e etc. É mais o mesmo, né, que a gente fala, né? Muda os produtos conforme muda as tendências do momento. É um inferno. É isso, né? E muitas delas consomem de um único distribuidor, né? Só que elas estão ali se concorrendo, se degladiando. E vai muito dessa experiência realmente do relacionamento e da confiança que é passado no momento de venda. Porque se eu tenho o mesmo produto numa loja e na outra do lado, preços iguais, poxa, o que me leva a comprar, né? O que vai me fazer decidir como consumidor comprar numa e não na outra? Acho que é muito essa questão. Primeiro, a questão de exposição. A gente tem uma questão de layout de loja, exposição de produto. Muitas vezes, você entrar numa loja, não conseguir palpar aquele produto ou testar aquele produto. Isso é um ponto também importante. Outra coisa é como que o vendedor
te atende naquele momento, né? Muitas vezes a loja está muito cheia, o vendedor não consegue dar aquela atenção, mas tem vendedor que consegue se desdobrar, né? É um artista, né? O vendedor também é um artista, vender é uma arte, né? Então, o que leva a gente a decidir é realmente qual a melhor experiência que eu sinto, porque nem sempre, às vezes para você, e eu tenho uma experiência muito importante com minha esposa, por exemplo, a gente prefere grandes lojas de departamento do que lojas separadas, independentes, por questões de estar mais à vontade e não ser abordado e ser acompanhado. Você acaba sendo um pouco intimidado, estar com você andando na loja, o vendedor andando junto com você, né? Aquilo muitas vezes para algumas pessoas... Isso aí dá um tema, hein? Dá um tema. O tema é: você gosta do vendedor na tua cola? Boa aí, pessoal. Um tema legal aí, tá? Votem aí, vão sugerindo aí que vai ser legal esse tema. Legal. Vai ser legal. Que é justamente essa experiência, né? De eu me sinto confortável com alguém andando ao meu lado, ou eu quero... Me deixa à vontade, deixa eu olhar, deixa eu ficar... Aí se eu tiver uma dúvida do produto, eu te chamo, vendedor. Vamos fazer assim? Né? Então, eu tenho essa experiência também. Isso realmente impacta essas decisões de compra e até muitas vezes afastamento de alguns tipos de loja, por não te dar esse espaço, né? E por isso que há essas divisões bem claras dentro de lojas de departamentos, assim, Isso, né? Isso. Para você ir atrás daquilo que realmente você quer, não aquilo que realmente... Estão querendo te impor. Te empurrar. E você se sente mais confortável, né? Você teve até uma experiência um tempo atrás também de uma compra, não lembro o que foi, que você comentou que a forma do vendedor querer te colocar um produto te fez não comprar naquela loja, né? Porque assim, a gente tem que entender também a relação do cliente que você está pegando. Eu tenho um TDAH forte, eu tenho uma neurodivergência em relação ao TDAH muito forte. O Edson é a prova viva de quanto ele sofre comigo em reunião. Sim. E quando eu sou abordado de uma forma que a pessoa está tentando me impressionar, eu fico arisco, eu fico agressivo e eu não quero fazer nada. Você se blinda? Me blindo, eu perco o ar, eu quero sair de lá, ou coisa, porque é muita informação para minha cabeça ajeitar. Então, foi um dia exatamente que eu estava na cidade de São Bernardo, onde minha companheira mora, e a gente foi comprar duas coisas. A gente foi comprar um sofá, que eu estava de mudança, e uma mesa. Varejo moveleiro, né? Moveleiro. Foram duas experiências muito interessantes. Eu entrei na loja, fui abordado do sofá, fui abordado por uma vendedora, mas que nenhum momento quis me empurrar algo. Ela quis que eu ficasse confortável, experimentasse, tomasse 2 vezes o café que ela me ofereceu, porque se me oferece eu tomo mesmo. Aí, em nenhum momento, e ela fazia o caminho contrário, porque eu queria para algo muito óbvio e ela falava assim: você tem certeza? Pensa. Ela via na minha cara que eu já estava decidido por algo e ela falava: tem certeza? Se quiser... Porque muitas vezes o vendedor, ele também, por ser comissionado, muitas vezes ele quer fazer uma venda um pouco maior ou mas foi o contrário, ela me vendeu um sofá menor, Sim. mas assim, ela queria que eu entendesse que ali ela tinha um senso de confiança, tanto que eu voltaria ali. Aí, em seguida, a gente, a venda durou 40 minutos, porque só durou esse tempo todo porque eu tava tomando café dela. Foi super rápido. Foi 30 de café e 10 para fechar o negócio, Sim, né? A escolha do tecido foi rápida, a escolha da cor foi rápida, tudo foi rápido. E ela não fazia esse papel de, nossa, parabéns, é uma escolha muito linda, porque também é um grau de falsidade que quando eu pego no ar, eu faço, ai meu Deus. Ela falava assim: eu não gosto desse verde, mas eu acho que combina no que você quer. Eu achei interessante. Aí eu me saio dessa loja, entro numa outra loja que o cara me impressionou. É tanto, e é só agora. Se você sair daqui, não vai ter mais. Quer dizer, já perdeu a venda. Vendeu a venda. E nesse mesmo lugar foi onde eu comprei um colchão 1 ano atrás. E foi interessante também. Eu entrei numa loja que o cara pegou meu WhatsApp, ficou me mandando mensagem enquanto eu via outros produtos, me impressionando para comprar o colchão. E de repente eu entro numa loja que só tinha um velhinho, um senhorzinho sentado no colchão. Que a primeira coisa que ele falou assim: eu pensei que ia passar esse domingo sozinho, que eu resolvi comprar no domingo. E a gente ficou trocando ideia horas e escolhemos o colchão numa boa e comprei numa boa. Então, são experiências. São experiências. Então, realmente, ser abordado pra mim é uma questão de sufoco. E eu acho que o vendedor tem que tomar cuidado, né? Sim. Com quem ele tá lidando. Isso... Tem gente que gosta, por exemplo, eu não gosto. Isso. Nós estamos já encerrando também, porque o nosso tempo tá esgotando aqui também. Mas aí entra essa questão muito importante que é: tenho 2 lojas iguais. Qual me leva a decisão? Esse tipo de experiência, é esse tipo de situação, né? Então... Aí eu sou igual a você. Eu gosto dessa divisão que o varejo vem criando para eu ir direcionado àquilo que eu quero. É isso aí. Eu não ser abordado, pelo amor de Deus. É isso aí. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aí do fim. A gente tem bastante coisa para falar de experiência do consumidor. Acho que é um tema bastante interessante aí para a gente conversar. Queremos aí agradecer por mais esse episódio, Cleiton, aí para a gente estar encerrando aqui. Pessoal,
Vá curtindo, vá compartilhando. É um projeto legal. A ideia é ser assim, papos leves Sim. e tranquilos, sem um roteiro muito fechado, muito definido. Mas queremos ouvir a opinião de todo mundo, o que vocês gostariam de ouvir, quais as temáticas, quais os tipos de situação vocês já passaram no varejo, experiência. Seria legal contar as experiências aqui também de varejo. Curta o nosso canal, compartilhe e vamos seguir em frente aí, porque tem muito papo legal aí no Loucos pro Varejo. E, se você não é, seja um louco pro varejo junto com a gente. Obrigado, pessoal. Falou, até mais.